mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. E teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. A palavra de Deus é linda e ela nos diz que nos últimos dias o amor de muitos iria se esfriar, mas não será o amor de todos. Tem alguém pegando fogo aqui? Estou pegando fogo, a chama dos teus olhos me queimou, e a cada dia que se vai, estou te amando mais, estou te amando mais. A canção não mudou,
dia mais a ti, estar em tua presença e te adorar. Revela-nos tua glória, desejamos ir muito mais em ti, queremos tua presença, Jesus. Ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder. Quero conhecer cada dia mais a ti, estar em tua presença e te adorar. Revela-nos tua glória, desejamos ir muito mais em ti, queremos tua presença, Jesus. Declara que está sentado sobre o trono, ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder, ao que está sentado sobre o
sentado sobre o trono. Ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder. E ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória. Pega essa voz, declare: seja a glória, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra. Declare que Ele é santo, 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 santo é o Senhor. Tu és santo, 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 santo é o Senhor. És incomparável, não há outro como tu, Jesus. Não há outro como tu, Jesus. Santo é o Senhor. És aquele entronizado aqui, aquele que rendemos nossos louvores. A ti é toda honra e toda glória. Nós te adoramos de coração, nós te entregamos tudo a ti, Jesus. Tudo é teu, tudo pertence a ti, Jesus. E a igreja canta que Ele é santo, 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 santo. Senhor, nós declaramos a sua santidade. Reconhecemos que o Senhor é puro, o Senhor é santo. A tua palavra diz que o Senhor está vestido de santidade. Ah, Senhor, nós te adoramos na beleza da tua santidade. Nos rendemos à tua santidade, Senhor, pois na tua santidade o Senhor nos torna puro, o Senhor nos purifica, o Senhor nos limpa, Senhor. Ah, meu Deus, quantos de nós carregamos uma sujeira interior, mas ao nos colocarmos diante do Santo dos Santos, diante do Santo de Israel, diante do Santo Deus, o Senhor, nosso Deus, ah, Senhor, nós somos purificados, somos lavados e remidos pelo sangue puro, carmesim, santo de Jesus. Obrigado, Senhor. Vem mesmo com a tua santidade neste lugar. Vem nos envolver, Senhor, com a tua santidade. Ah, você tem fome e sede de Deus, começa a clamar ao Senhor. Diga: Senhor, vem sobre mim. Senhor, fala comigo neste lugar. Senhor, eu quero mais de Ti, eu quero mais de Ti, eu preciso de Ti. Vem, Senhor, com a tua santidade. Vem, Senhor, sobre mim. Vem se revelar um pouco mais. Abrir meu entendimento, meu coração. Vem dar-me mais de Ti, Senhor, da tua santidade neste lugar. Vem, Senhor, vem nos envolver, Pai. Ah, Senhor, em meio à adoração, o Senhor se revela, a tua presença, o teu poder. Ó Deus, vem mesmo. Ei, Senhor, vem tocar nossos corações, vem nos levar a Ti, vem nos voltar a Ti, Senhor. Vem mesmo nos resgatar mais uma vez. Vem mesmo, Senhor, nos atrair. Vem mesmo, Senhor, nos chamar a atenção, porque nós desejamos mais de Ti. Sabemos que de Ti nós, ó Deus, temos tudo. Em Ti, na Tua presença, é o Senhor em nossas vidas. Ó Santo Deus,
Oh Santo Cristo, oh Espírito Santo, aleluia. Ansiamos por ti, temos fome por mais, declaramos a uma voz, declare que Ele é santo, 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 santo é o Senhor, santo, 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 santo é o Senhor. Ah, você pode adorar a Deus com suas palmas. Quem sabe dar um júbilo de alegria. O Senhor é bom. Deus é santo. Deus é santo, meus irmãos. Que Deus nos dê a graça de nessa noite nós entendermos mais ainda a santidade do Senhor. Glória a Deus. Amém, queridos? Que bom que você está aqui, que a graça do Senhor continue transbordando sobre a sua vida, amém? Você pode declarar isso para quem está do seu lado. Se você puder sair do teu lugar, quiser, fique à vontade, mas declare a paz de Jesus. Declare que essa presença maravilhosa do Senhor há de nos envolver mais e mais neste lugar. O Senhor é bom, a santidade dEle está aqui entre nós. O Senhor é vivo e verdadeiro, Ele é real. Nós não brincamos de ser igreja, nós nos reunimos para adorar alguém que vive. Pode se sentar, fique à vontade, meus irmãos. Aleluia. Nós ficamos muito alegres com você que está aqui conosco, e em especial você que nos visita pela primeira vez. Deus continue te abençoando e transbordando a graça, a bênção dele sobre você. Mas nós pedimos que você não saia daqui de mãos vazias, além da palavra que você vai receber, de poder adorar a Deus aqui conosco. Nós queremos também que você receba uma lembrança nossa. Então, ao final do culto, por favor, você que está aqui pela primeira vez, só se dirigir ali aos irmãos que estão na entrada, bem caracterizados, ou ali no balcão de formação, logo atrás ali, e você vai dizer: olha, estou aqui pela primeira vez. Eles vão te entregar uma lembrança, e é um carinho nosso, na esperança e na expectativa de que você volte mais vezes. A igreja concorda? Amém. Sobre você que também tem nos visitado, tem nos acompanhado, assim seja também sobre você, no nome de Jesus. Meus queridos irmãos, nós estamos aqui reunidos, uma boa parte da nossa amada igreja está voltando, retornando, de um encontro de casais lá em Caiobá, estão na estrada, logo mais chegarão, não virão para o culto, mas pouco depois do término do culto eles vão chegar. Que Deus os traga em segurança, não é? Já estão pertinhos aí, com certeza. Mas olha, meus irmãos, eu quero trazer aqui alguns avisos para vocês, para nós, não é? Daquilo que vai acontecer a partir desta semana, a começar do bazar de brinquedos, que vai acontecer neste sábado seguinte, no dia 4, a partir das 7h30 da manhã, o então esperado bazar de brinquedos, com brinquedos não somente novos, mas também usados, não é? Ou vice-versa, com preços acessíveis. Vale a pena você fazer parte disso, não só doando brinquedos, mas também orando e também nos ajudando na divulgação, tá bom? Neste dia 4. E aí, meus irmãos, no domingo, dia 5, nós vamos ter também a tão esperada Assembleia de Eleição ou eleições de oficiais, que vai acontecer no dia 5 de outubro, tá bom? No primeiro domingo vai ser vão ser domingo de ceia, não é? Os cultos pela manhã e noite de ceia, seguidos com as eleições. E olha, vai ser bem objetivo, vai ser breve, mas é muito importante. Quero lembrar aqui, você que é membro, professo e acima de 16 anos, você tem a oportunidade de exercer sua cidadania como membro desta igreja, para eleger os oficiais que hão de nos representar nos próximos anos, não é? No próximo ano aqui, tanto no presbiterato, quanto também no diaconato. Então faça parte disso, tá bom, queridos? Teremos os cultos normais, com ceia, tanto pela manhã às 10, quanto à noite às 19, mas seguido aí das eleições nos dois cultos.
e ao chegar ali você vai se deparar logo na entrada com as listas de presença. Você assina a sua presença, participa do culto, teremos a ceia e depois as eleições, tá bom? Vai ser bênção, viu, queridos? Bênção no nome de Jesus. E também no dia 5, mas no culto da noite, não é? No próximo, você que se decidiu por Cristo e quer ser batizado, esta é a oportunidade. Nós vamos iniciar o curso de novos membros a partir das primeiras semanas de outubro, e nós esperamos que você faça parte disso. Você que entende o chamado de Deus para ser de Jesus Cristo, você já é, na verdade, mas para você caminhar conosco aqui na família da fé, oficialmente, ser um membro aqui da igreja, somarmos forças, multiplicarmos forças, esta é a oportunidade. Mesmo você que tem curiosidade, tem dúvidas, ainda não se decidiu, mas quer saber como funciona, como nós pensamos, qual é a nossa visão, não é? Como nós nos movemos como igreja, faça parte deste curso. Nós teremos a alegria de te receber e caminharmos juntos, aprendendo um pouco mais da palavra de Deus, tá bom? É só você fazer a sua inscrição na secretaria da igreja, tá certo? Também quero trazer uma novidade. Nós vamos ter aqui nos dias 10 e 11 de outubro a extensão do Lidere. Por que a extensão do Lidere? Porque tivemos o Lidere no mês passado, todas as segundas-feiras, com encontros aqui muito especiais, trabalhando a saúde integral do líder, não é? E tivemos uma boa participação aqui da liderança da igreja, dos irmãos que servem, não é? E agora nós vamos ter a extensão do Lidere, ou um aprofundamento com o tema Ampliando a Visão. Vai acontecer da seguinte forma: na sexta-feira, dia 10, o direcionamento vai ser específico para a liderança de células. Então você que é líder auxiliar, ou Timóteo, não é? Você que serve nas células, faz parte da liderança, você que é das células de adolescentes, jovens, casais, ou melhor dizendo, de homens, de mulheres, você é convidado ou convocado a estar aqui no dia 10 de outubro, às 20 horas, tá certo? Teremos um encontro muito especial aqui de ampliação da visão. Mas também no dia 11, aí vamos dizer, para encerrar, nós vamos abrir para toda a liderança da igreja. Então você, por exemplo, que participou do Lidero, você que é líder de uma rede, você faz parte da liderança de rede, de coordenação, você que é líder de ministério, você que é líder de células também, aqueles que virão na sexta, também estarão no sábado, com a graça do Pai. Todos nós estaremos aqui numa grande concentração com toda a liderança da igreja para um encontro especial do Lidere, ampliando a visão. E no sábado, dia 11, teremos a participação especial do pastor Daniel Zemuner, de Londrina, do Espaço Esperança, primeiro IPI, vai estar aqui nos abençoando com uma grande ministração. Amém, queridos? Qualquer dúvida, nos procure a secretaria, estaremos à disposição para maiores detalhes. Eu quero também finalizar aqui agora, meus irmãos, lembrando do Acampa Kids. O Acampa Kids, que vai acontecer nos dias 7 a 9 de novembro, e as inscrições estão abertas, então pai e mãe, fiquem atentos aí para antecipar, não é, as inscrições do seu filho. Se o seu filho tem entre 9 e 12 anos, ele é convidado a fazer parte disso. Tem ali o investimento, e você pode então procurar aí maiores detalhes sobre parcelamento, como você pode fazer, mas não deixe para depois, se antecipe com as inscrições o quanto antes, garanta a vaga, vai ser bênção para ele ou para ela, tá bom? Meus irmãos, na sexta-feira passada, dia 26, nós tivemos aqui não, mas comemorou-se o Dia Nacional do Surdo, dia 26 de setembro, não é? E nós temos a alegria de, na nossa caminhada de fé, vou dizer mais especificamente neste ano, de termos aqui a presença dos nossos irmãos, né? Está aqui, por exemplo, o Paulo e a Ingrid, são os nossos irmãos surdos que estão caminhando conosco, e nós temos também a alegria da participação da Pamela, não é? Junto com toda a sua família, mas hoje ela está aqui representando, e ela, como alguém experiente nas Libras, não é? Nessa comunicação tão especial, ela tem servido de certa forma, de uma forma muito singular, atendendo, acolhendo, traduzindo todo o culto para eles. Isso é incrível, meus irmãos. Isso é a igreja expandindo o acolhimento. Somos uma igreja acolhedora, e nós estamos expandindo o nosso acolhimento, não é? Caminhando com estes irmãos abençoados. E eu quero chamá-los aqui à frente.
já que foi o Dia Nacional do Surdo na sexta-feira, eu queria homenageá-los, quero homenageá-los, honrá-los. Afinal de contas, é um grande desafio para eles, não é? Mas estão aqui firmes e fortes, mesmo até antes da Pamela estar aqui ministrando a eles, eles estavam firmes e fortes, acompanhando as nossas programações, as nossas atividades. Isso é uma alegria, meus irmãos, é uma alegria. E eles têm entendido a palavra, têm entendido e recebido. Há até testemunhos de que quase escutaram, hein? Oh, Jesus! Vem operar milagres, Senhor, em nome de Jesus. Eu quero orar por vocês e abençoá-los, tá bom? Eu vou pedir que vocês estendam as mãos aqui, meus irmãos, vamos abençoá-los. Só lembrando que eles estão aqui representando, mas normalmente vem um casal com eles de 1º de maio, também tem uma outra amiga que os acompanha, mas hoje só estão os dois aqui representando toda a turma, né? Todos são bem-vindos em nome de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer por essa família, por este casal, pela vida do Paulo e da Ingrid, Senhor, porque o Senhor tem chamado eles, tem falado com eles, e tão prontamente tem se dispostos, ó Deus, a estar aqui, servindo conosco, Pai, ouvindo a Tua palavra, aprendendo. Continua abençoando eles, Pai, no nome de Jesus. Assim, eles representando, ó Deus amado, todos aqueles, ó Pai, que fazem parte, ó Deus amado, dessa singularidade do ser alguém, ó Deus, que tem uma marca especial. Pai, que o Senhor possa mesmo, Deus, abençoá-los, abençoar todos aqueles que ainda virão e estarão conosco aqui, neste projeto, nesta missão, neste ministério que surge, Pai, está acontecendo, fluindo. No nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos e pedimos a Tua bênção. Pai, nós também abençoamos a vida da Pamela, ó Deus amado, que tem prontamente se disposto, ó Deus, para servir, ó Deus amado, neste ministério lindo, que é a tradução, que é a comunicação por Libras. Pai, no nome de Jesus, continua usando a Tua filha, Pai, e abençoando para o Teu louvor, honra e glória. Amém e amém. Nós temos uma lembrancinha para vocês, viu? Como diz o precioso, é o melhor da terra. Amém, queridos? Dá uma pausa, Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe vocês. Pode? Como é que faz? Eu falo? Então a Pamela está falando para a gente fazer uma dinâmica aqui para eles baterem palmas, e nós vamos fazer junto com eles, pode ser? Então vamos dar um aplauso a Jesus em Libras. Glória a Deus, meus irmãos, amém? Obrigado, queridos. Eu quero aproveitar este momento e também trazer uma novidade. A Pamela se dispôs e, para a glória do Senhor, ela vai começar um curso de Libras aqui na igreja, tá bom? As inscrições estão abertas, não é? Este é o novo ministério Casher, e aí trazendo essa novidade, o curso de Libras, tá bom? Se você tem desejo, se você tem interesse em conhecer, saber, venha, faça parte, dê o seu nome na secretaria, pode procurar ela também, não tem problema, não tem critério, apenas se arder e queimar no seu coração, deixa Deus te usar, faça parte disso, vai ser bênção no nome de Jesus, amém, meus irmãos? Vamos nos levantar, vamos continuar celebrando ao Senhor. Eu quero te convidar a fazer isso agora, com seu louvor financeiro. Se você veio preparado com seus dízimos, ofertas, entregue tudo ao Senhor, com gratidão, alegria, no nome de Jesus, vamos lá.
Tu és bem-vindo aqui, bem-vindo aqui, Jesus. Rei da glória, tu tens meu coração, pra sempre eu canto a ti essa canção. E és Rei e Senhor de tudo e de todos. Rei da glória, teu reino não tem fim, te exaltamos, princípio, meio e fim. És Rei e Senhor de tudo e de todos, de tudo e de todos. Em uma só voz, nós o exaltamos, um só coração, nós declaramos: Tu és bem-vindo aqui, bem-vindo aqui, Jesus. Todas as nações, povos, tribos, raças, hão de reconhecer: Tu és o Rei da glória, Tu és bem-vindo aqui, bem-vindo aqui, Jesus. Rei da glória, tu tens meu coração, pra sempre eu canto a ti essa canção. E és Rei e Senhor de tudo e de todos. Rei da glória, teu reino não tem fim, te exaltamos, princípio, meio e fim. És Rei e Senhor de tudo e de todos, de tudo e de todos. Nós te exaltamos, Jesus, e nós declaramos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem. Rei da glória, tu tens meu coração, pra sempre eu canto a ti essa canção. E és Rei e Senhor de tudo e de todos. Rei da glória, teu reino não tem fim, te exaltamos, princípio, meio e fim. És Rei e Senhor de tudo e de todos, de tudo e de todos. Nós te exaltamos, Jesus. Glórias ao teu nome, ó Deus. Santo tu és. Esse é o nosso Deus. Ele é o início, meio e fim. E Ele se faz presente aqui neste lugar. Nós temos o privilégio de poder adorar esse Deus, de poder exaltar a esse Deus tão lindo, tão grande, tão soberano.
e tão digno da nossa adoração. Nós fomos criados para a glória e para a honra desse Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de sua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Tu és maravilhoso, Jesus. Nós amamos o teu nome, nós amamos a tua presença, nós amamos te adorar, Senhor. És exaltado. Morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. Os céus te adoram, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo
Nós te exaltamos, a glória seja toda a ti, Jesus. Exaltado tu és. Você pode se sentar um instante, queridos. Glória a Deus por esse tempo. Glória a Deus por essa adoração, por este louvor. Como é gostoso poder cantar a Jesus. Como é gostoso poder celebrar o nome dEle, não é? Aliás, o nome dEle é lindo, não é, gente? Jesus é lindo demais. Você já parou para pensar aonde você está? Quando você diz o nome Jesus, sabia que você está ali? Você sabia? Tira as consoantes do nome Jesus, o que sobra? O que sobra? Eu. Pega o nome Deus, tira as consoantes, o que sobra? Deus. Aonde você está? Você está em Deus, você está em Cristo, em Jesus, porque dEle, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Amém. É claro que em japonês, em inglês, não daria para fazer essa dinâmica, né? Mas louvado seja Deus pelo português. Amém? Você ama a língua portuguesa? É difícil, né? Mas é benção. Meus irmãos, vamos seguir então a palavra do Senhor com esta série, a essência da igreja, e eu quero te convidar a mergulharmos um pouco mais numa das cartas a uma das igrejas do livro do Apocalipse, né? As igrejas da Ásia Menor, escrita pelo apóstolo João, mas dita por Jesus, digamos assim, numa visão que ele teve. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia e me acompanhar nessa leitura em Apocalipse capítulo 2, versículos 12 a 17. Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 12 ao 17. Estamos na terceira noite, no terceiro domingo desta série, na terceira carta então, são 7 ao todo, estamos na terceira, que é a carta à igreja em Pérgamo. Apocalipse 2, 12 em diante diz assim: Ao anjo da igreja em Pérgamo escreva: Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar onde você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás. Sei que você conserva o meu nome e não negou a fé que tem em mim, mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, que foi morto na cidade de vocês, aí onde Satanás habita. Tenho, porém, contra vocês algumas coisas. Estão aí em seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. Além disso, estão também aí em seu meio os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão irei até aí sem demora, e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido, também lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Pai, nós estamos diante da Tua palavra, e sabemos que nós dependemos do conhecimento da Tua palavra, Senhor, para o fortalecimento da nossa fé, para de fato, Senhor, caminharmos seguros na Tua presença, porque o Senhor nos ensina por meio dela. Vem falar conosco, Senhor, abra o nosso coração, abra o nosso entendimento, nos dê direção nessa noite, Pai, no nome de Jesus, amém e amém. Queridos, o tema dessa noite é firmados na verdade, porque se tem uma essência da igreja é o fato de sermos firmados na verdade. E pensando nisso,
quero, por lógica, entender com você que a verdade sobre a igreja de Cristo é que Cristo é a verdade sobre a qual a igreja está firmada. Eu vou repetir. A verdade sobre a igreja de Cristo é que Cristo é a verdade sobre a qual a igreja está firmada. E nós entendemos isso muito bem, meus irmãos, quando, por exemplo, nós lembramos da afirmação do apóstolo Pedro, o Pedrão, que disse a Jesus, numa revelação que ele teve de Deus, declarando: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E sobre esta afirmação, sobre esta verdade, Jesus disse a Pedro e aos demais que estavam com ele, lá em Mateus capítulo 16, versos 16 a 19, Jesus disse: olha, Pedrão, sobre esta pedra, esta afirmação, esta verdade, edificarei a minha igreja. E é óbvio que nós estamos aqui tratando da igreja como corpo de Cristo, e não meramente da igreja local, a qual nós estamos aqui debaixo de um teto, numa estrutura. Afinal de contas, igreja não é isso. Igreja não é isso aqui. Igreja somos nós. Igreja são aqueles e aquelas seguidores de Jesus Cristo, fiéis, irmãos, discípulos, fiéis a Jesus Cristo em toda a história, em toda a humanidade, em todos os povos, como nós cantamos. Então nós estamos falando de uma igreja, nós estamos falando da essência da igreja enquanto corpo de Cristo, enquanto uma organização, digamos que orquestrada e projetada celestialmente, mas que foi executada aqui na terra. A igreja do Senhor, da qual nós fazemos parte. Tem a igreja de Cristo aqui ou não? Amém? Oh, glória a Deus. Então, queridos, nós precisamos entender, em primeiro lugar, acerca da verdade sobre a igreja. Por que a verdade sobre a igreja? Porque o texto começa, e aqui o apóstolo João, ele está tendo revelações pelo Espírito Santo de Deus, acerca de algumas coisas que estavam acontecendo e que iriam acontecer. Na carta do Apocalipse ele registra isso. E aqui no início do seu livro do Apocalipse, o livro de Apocalipse, nos seus primeiros capítulos, a saber, especificamente no capítulo 2 e 3, então, Jesus dita a ele, numa visão profética, uma carta às 7 igrejas, as quais nós conhecemos como as 7 igrejas da Ásia Menor, as 7 igrejas do Apocalipse. E são, de fato, igrejas que provavelmente não existam mais. Acredito que todas elas, nós já pregamos, já foi falado aqui sobre 2, que é a igreja de Esmirna e a igreja de Éfeso, não é? Mas especificamente a de Éfeso e depois de Esmirna. E hoje nós estamos diante da terceira igreja, ou a terceira carta, que é a carta à igreja de Pérgamo. E Jesus começa dizendo a João: olha, ao anjo da igreja em Pérgamo. E aí nós precisamos fazer uma referência aqui, entender um pouquinho sobre esta cidade em Pérgamo, que já não existe mais, a cidade de Pérgamo. Porém, o que sobrou desta cidade está situado onde hoje é conhecido como Bergama, uma cidade situada na Turquia. Digamos que nos arredores ou no entorno ali de Bérgamo, existe os destroços, ou aquilo que sobrou da cidade de Pérgamo, que foi uma cidade fundada basicamente há 5 séculos antes de Jesus, e teve uma grande proeminência, como uma igreja, como uma cidade, uma grande metrópole, digamos que concentrando grandes multidões nos seus grandes auditórios que ali existem, nos anfiteatros, teatros, e também uma cidade muito conhecida na história, uma cidade da Grécia, não é? Uma cidade grega, conhecida, por exemplo, pela biblioteca que teve na época muito proeminente
e na época a segunda maior do mundo. Na época, digamos que seria a biblioteca a segunda maior do mundo, em torno de 200.000 volumes de livros na biblioteca de Pérgamo. E é interessante que através dessa questão da biblioteca, dali veio como que o seu nome expressou, então, por conta de Pérgamo, dali que veio o nome pergaminho, onde se faziam traduções, onde se faziam edições e se faziam a multiplicação dos livros através dos pergaminhos, veio de Pérgamo. Mas também esta cidade, meus queridos irmãos, era uma cidade como uma cidade grega, e mais especificamente de cultura romana, era uma cidade carregada de idolatria, uma cidade carregada de prostituição, de promiscuidade, de fornicação, uma cidade carregada de uma cultura mundana, de uma cultura considerada pelos judeus bíblicos, ou então pela palavra de Deus, como pagã. E aí nesta cidade aonde esta igreja está inserida, e aonde Jesus se refere, se dirige, esta cidade chamada Pérgamo. E nós vamos ver um pouquinho mais à frente que ali exatamente em Pérgamo havia a adoração ao imperador. Digamos que o primeiro templo ao imperador romano foi edificado e foi instituído a adoração ao imperador romano ali em Pérgamo. Nós temos a história que diz que lá nessa cidade houve a edificação do primeiro templo em adoração a César, ao imperador romano. E nós sabemos que Jesus Cristo, pelos evangelhos, pelo Novo Testamento, ele é tido como o Senhor, o Kyrios, em grego, que é um termo que se refere, na época, se referia ao Senhor, a César, o imperador, e Jesus vem trazendo esse nome, ou vem carregado deste nome, dessa nomenclatura, como o Senhor. Portanto, Pérgamo é uma cidade de grande desafio para a igreja do Senhor. É um campo missionário desafiador para a igreja do Senhor. Então é importante a gente entender que esta carta se dirige a uma igreja que está inserida numa realidade difícil, uma realidade de grandes desafios. Mas, ao passo que a gente vê a verdade sobre a igreja ali, nós vemos também sobre a verdade da igreja. Porque alguém se dirige a esta igreja, alguém se refere a esta igreja, alguém diz algo para esta igreja. Quem é que diz algo para esta igreja? É a verdade. Quem? O Senhor Jesus, o Cristo ressurreto, o Cristo glorificado, aquele que tem todo o poder e toda a autoridade. Porque quando ele vem com esta expressão, estas coisas diz, aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, ele está dizendo, eu tenho todo o poder, eu tenho toda a autoridade. De mim emana a verdade. Eu sou a verdade. Ele está dizendo, eu sou o dono da igreja, eu mando na igreja, eu governo a igreja. Eu tenho autoridade sobre vocês. Eu mando e desmando, eu faço e desfaço, eu sou o Senhor da igreja, aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. E quando a gente vem com essa expressão, quando a gente vê essa expressão, logo me lembro do que o próprio apóstolo João escreveu no 1º capítulo, quando ele tem uma visão de Jesus. Jesus, como é dito nos evangelhos, após a sua ressurreição, e após subir aos céus, na sua ascensão, diz a Bíblia que ele se assentou à destra do trono de Deus, à direita do trono de Deus Pai. Então Jesus está no céu, ok? E aqui, só que ele está lá, glorificado, exaltado. E aqui João, na ilha de Patmos, preso nessa ilha, uma prisão de máxima segurança na época, preso por amor a Jesus e por servir a Jesus, preso por causa da sua fé. E ali na prisão, já idoso, ele tem essas visões, as quais registra em Apocalipse,
Mas ele começa a sua carta, começa o seu livro apresentando a maior das visões. E a maior das visões não se refere aos dragões, não se refere à prostituta, não se refere aos fins dos tempos. A maior da revelação está registrada no primeiro capítulo, e eu quero ler com você. Veja, por exemplo, você que está com sua Bíblia aí, o versículo 12 em diante, que ele vai dizer o seguinte: voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar, vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros um semelhante a um filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como a alva lã, como neve. Os olhos eram como chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Olha a visão que João tem de Jesus, glorificado, exaltado, santificado, poderoso, triunfante. E qual foi a reação de João ao ver Jesus assim? Versículo 17 vai dizer: ao vê-lo, caí aos seus pés, como morto. Esta foi a reação do apóstolo Paulo ao contemplar Jesus, desta forma estarrecedora, poderosa. Então esta foi a maior revelação que João teve, e conforme ele vai tendo ao longo da sua carta, do livro de Apocalipse, acerca de Jesus, portanto João vai compreendendo cada vez mais a autoridade, o poder, a glória de Jesus sobre a igreja. Porque num tempo de perseguições em que se viviam as igrejas na época, ora, era salutar que eles tivessem um bálsamo, um encorajamento de que em meio às perseguições, mortes, pessoas entregando a vida, morrendo por Jesus, era óbvio que palavras como essa, esperança como essa, dizendo: olha, eu sou o Senhor, eu tenho a verdade, eu tenho a palavra, eu sou e tenho uma espada afiada, eu tenho todo o poder e autoridade, eu estou no controle de todas as coisas. O curso da história não está no acaso e não depende meramente do destino, mas o curso da história está em minhas mãos, eu estou no controle de tudo. Nós precisamos olhar mais para esta verdade, o Senhor da igreja. Portanto, a essência da igreja está naquele que é a própria essência, é Jesus, é Cristo. E nós estamos firmados nisso, meus irmãos, amém? Você está firmado na verdade? Nós estamos firmados na verdade, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Mas é interessante que ele começa no versículo 13 dizendo que conhece o lugar em que esta igreja estava situada. E nisso eu consigo entender que nós estamos firmados na verdade que nos conhece. E como é gostoso pertencer a Deus, sabendo que Ele nos conhece. Ele não nos deixa ao acaso, vivendo por nós mesmos, sabe, ao alento, deixando a vida nos levar. Ele cuida de nós, Ele conhece a gente, Ele sabe onde moramos, Ele sabe do nosso nome, Ele conhece os nossos anseios, Ele nos conhece. Ele diz para esta igreja: olha, eu conheço o lugar onde você mora, eu estou te vendo, estou te enxergando, estou te contemplando, você é a menina dos meus olhos, você não sai da minha atenção, do meu cuidado. Sabe por quê? Porque ele diz: este lugar onde você habita é um lugar onde está o trono de Satanás. Pesado. Isso não está dizendo que o trono de Satanás está na igreja, mas que a igreja está onde habita, onde está o trono de Satanás, ou seja,
Na cidade onde esta igreja está inserida, ali existe o trono de Satanás. E o que é o trono de Satanás? Senão a adoração ao imperador, senão a idolatria reinando e imperando naquela cidade, naquele lugar. O que seria o trono de Satanás, senão alguém ou uma instituição humana tomando o lugar do Senhor Jesus? Como, por exemplo, o imperador, na época César, recebendo adoração. Sabe, meus queridos, isso me leva a pensar que Jesus nos contempla e sabe que nós precisamos dar a Ele o devido lugar no trono do nosso coração. Jesus enxerga-nos por inteiro e por completo, Ele nos conhece. E embora nós estejamos vivendo numa realidade em que parece que se impera as trevas e o mal, embora vivamos numa sociedade, num mundo, e se você quiser entender, numa cidade que, aos olhos do Evangelho, parece que realmente as trevas, o mal impera, mas nós somos luz em meio às trevas, amém? E embora haja um trono de Satanás em muitos lugares, em que ele reina, não reina, ele impera, em que ele comanda e domina, mas saiba que há uma igreja instalada, há uma igreja viva e vibrante, há uma igreja contagiante, há um povo de Deus, há pessoas escolhidas por Deus, há luz em meio às trevas e a igreja do Senhor. E Ele está dizendo: eu conheço vocês, eu conheço onde vocês estão, eu sei. Ele diz: eu sei que você, olha que lindo isso, Jesus está declarando, elogiando, Jesus está honrando esta igreja, dizendo: sei que você conserva o meu nome e não negou a fé que tem em mim. Olha que maravilhoso ver Jesus honrando esta igreja, dizendo: olha, eu sei da tua perseverança, eu sei da tua entrega, eu conheço quanto você tem se entregado a mim, eu conheço o quanto você tem se mantido firme, o quanto você tem renunciado coisas, o quanto você tem dito não a tantas tentações, o quanto você tem perseverado em meio às perseguições, às pressões que vêm contra você com força para te tirar do meu caminho. Eu sei, eu conheço o quanto é difícil para você e o quanto você está firme até agora. Eu sei, eu estou vendo, eu contemplo sim o seu esforço, o seu zelo, a sua integridade. Isso é lindo, meus irmãos, porque Ele está dizendo: olha, permaneça assim, porque é desse jeito que eu quero te ver, é desse jeito que eu quero te contemplar, uma igreja triunfante, uma igreja que de fato vive a vitória em Cristo Jesus. Eu sei que você conserva o meu nome e não negou a fé que tem em mim. Mas ele diz que não negou a fé que tem em mim, mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, que foi morto na cidade de vocês, aí onde Satanás habita. Provavelmente Antipas, nós não temos relatos ou maiores relatos, não temos mais detalhes sobre ele na Bíblia. É a única passagem que aparece este nome, referente aqui a Pérgamo. Provavelmente foi um bispo, um pastor, que pastoreou esta igreja, que esteve na direção, na liderança desta igreja. Provavelmente alguém proeminente aqui entre eles, para Jesus citar ele aqui como uma referência. Mesmo quando Antipas, o meu fiel, a minha testemunha, não me negou, deu a sua vida por mim, mesmo ali, quem sabe até quando esta igreja tinha neste homem um exemplo, uma referência, como um homem de Deus, como alguém que era um líder que guiava o povo, como um discípulo de Jesus, como um pastor que guiava esta igreja, quem sabe? E Jesus está dizendo: olha, mesmo quando Antipas, esta figura importante, proeminente entre vocês, sim,
mas a quem também observava e conhecia, mesmo no tempo dele, nos dias dele, quando ele foi morto nesta cidade por meu nome, no lugar onde Satanás habita, em meio à idolatria, em meio às coisas erradas, em meio às injustiças, em meio às perseguições, mesmo aí, vocês se mantiveram firmes. Sabe o que isso significa? Isso é uma grande lição, porque talvez com a morte de Antipas, esta igreja poderia ter recuado. Talvez com a pressão do Império Romano sobre esta igreja, matando Antipas, martirizando Antipas, esta igreja poderia ter recuado. Esta igreja poderia ter abandonado a fé, poderia ter negado Jesus. Uma vez que o pior aconteceu com um dos seus irmãos, a quem tinham confiança, isso poderia acontecer com qualquer outro, mas Jesus está dizendo, olha, mesmo diante do pior acontecimento entre vocês, vocês se mantiveram fiéis, mesmo diante da partida de alguém tão importante, tão querido, vocês se mantiveram fiéis, vocês estão firmes, vocês não me abandonaram. Isso é consolo para nós, meus irmãos. Isto é louvável diante de Deus, porque Deus enxerga o seu esforço. Eu quero reforçar isso. Diante da sua luta, diante das circunstâncias difíceis que você abre os olhos, você sai para o seu trabalho, você começa a sua rotina e você fala, meu Deus, que vida é essa? Meu Deus do céu, que dificuldade! Ah, Senhor, eu não aguento mais essa perseguição, meu Deus, como é difícil te servir, meu Deus, como é difícil te adorar, em meio a tudo isso, diante da dor, diante de perseguições, mas Deus está dizendo, ei, eu estou vendo o teu esforço, estou vendo que você não me nega. Isso é encorajamento para nós. Nós estamos firmados na verdade que nos conhece, mas também, meus queridos, estamos firmados na verdade que nos confronta, porque se por um lado, esta verdade que é Cristo, e Ele tem autonomia e autoridade sobre nós, porque Ele é nosso Senhor, amém? Ele é o cabeça da igreja, Ele governa a igreja, Ele é o Senhor, Ele tem autoridade, autonomia sobre nós. Portanto, além de nos conhecer, Ele pode nos confrontar, e deve nos confrontar, meus irmãos. Nós precisamos ser confrontados por Jesus, o Evangelho que vem abrir os nossos olhos, o Evangelho que vem nos reorientar, nos colocar na rota, na direção certa, no caminho certo que é Jesus, o Evangelho que vem nos tirar, sabe, do caminho errado, do caminho mau, das distrações, e vem nos levar para o caminho de paz, que é Jesus. Nós precisamos ser confrontados. E olha que interessante, ao passo que Jesus elogia esta igreja em Pérgamo, ao mesmo tempo Ele confronta, ao mesmo tempo que Ele diz, olha, vocês são fiéis, vocês não me negaram, vocês estão firmes, porém, não obstante, entretanto, tenho contra vocês algumas coisas. Aí vem um confronto de Jesus, e o confronto de Jesus é direto naquilo que importa, porque Jesus não faz rodeio, Jesus não passa a mão, Jesus não brinca com o pecado, Jesus trata essa igreja naquilo que ela precisa, a fim de que de fato Ele seja glorificado e exaltado nela. Jesus aponta para esta igreja, olha, vocês são fiéis, vocês não me negaram, vocês estão firmes, porém, ainda há pontos cegos dentro de você, ainda há pecadinhos de estimação no meio de vocês, ainda há coisas que vocês não abandonaram, ainda há algumas questões que precisam ser resolvidas, precisam ser deixadas para trás. Jesus está considerando aqui esta igreja, que eles estão sustentando, Ele diz assim, alguns no meio de vocês estão sustentando a doutrina de Balaão, e aí Ele diz,
O que significa isso? O qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. Se você for para o livro de Números, capítulo 22, nós vamos ter lá o relato de que Balaão, um falso profeta de Moabe, da terra de Moabe, foi contratado pelo rei de Moabe para que profetizasse contra Israel, contra o povo de Deus, porque o rei de Moabe estava com medo de que o povo de Deus, um povo numeroso, gigantesco, pudesse lutar contra eles e vencê-los e subjugá-los. Então, o rei Balaque, rei de Moabe, contrata o falso profeta, o profeta Balaão, que é mais basicamente como um feiticeiro, para que ele então profetizasse contra Israel, para que Israel perecesse, para que a obra de Deus parasse, para que a obra de Deus não continuasse, não progredisse. Aí o que acontece? Mesmo sendo um falso profeta, um feiticeiro, o próprio Espírito de Deus fala na boca dele coisas abençoadoras sobre Israel. É incrível isso, incrível como Deus usa os improváveis. E é nessa história também que você vai ter, por exemplo, a mula falante, a mula de Balaão, que fala, o Espírito Santo abre a boca da mula e a mula fala. É uma história intrigante. Porém, o que acontece é que quando Balaão percebe que não dá conta de profetizar coisas ruins, mas que o próprio Espírito de Deus o leva a profetizar coisas boas para Israel, então ele incentiva, ele influencia Balaque de fato, a influenciar Israel a fazer o que? Idolatria e prostituição, ou seja, a desonrar a Deus, a desobedecer a Deus. Veja que há uma inversão de valores. Se eles não conseguem atacar o povo de Deus por cima, então eles atacam por baixo. Eles são sorrateiros e vêm com força. Fazendo o quê? Abalando as estruturas, as doutrinas, os princípios e os valores. E é isso que o diabo tem feito na igreja hoje. É isso que o diabo tem feito no meio do povo de Deus ainda hoje. E é isso que Jesus está dizendo que o diabo está fazendo naquela igreja, naquele tempo. Porque ele vem sorrateiramente destruindo as bases do Evangelho, os princípios e os valores acerca de Jesus Cristo, quem Ele é, o que Ele fez, trazendo insegurança, questionamentos acerca da sua ressurreição, da sua encarnação, da pessoa que Ele é. A Bíblia diz em livro de 1 João, que aquele que não acredita, que não confia, que Jesus é o Filho de Deus, é mentiroso. Não é um irmão. E o diabo vem para deturpar a verdade, mas Cristo é a verdade. E nós estamos firmados na verdade. Portanto, Jesus não tolera, Jesus não compactua com a deturpação da verdade, com aquilo que vem nos destruir a fé, o pecado, a idolatria, a imoralidade. E aí Jesus diz: olha, estas coisas estão fortes entre vocês. Há pessoas no meio de vocês que estão sustentando isso, que estão seguindo isso. Alguma coisa precisa ser feita. Não é desse jeito que vocês devem viver. Mas vejam, queridos, eu vejo isso como que pontos cegos na nossa vida, porque ao passo que a gente acha que está tudo bem, na nossa jornada, na nossa caminhada na fé, na nossa vida espiritual, está tudo bem, mas será que está tão bem assim? Sabe, meus queridos, porque a gente sempre haveremos de ser confrontados pela verdade. A verdade sempre vai nos confrontar a olhar para nós mesmos e enxergar coisas que ainda estão lá, no nosso coração, e precisa ser tirado. Talvez resquícios da nossa velha natureza, resquícios, sabe, da nossa velha vida no pecado, na sujeira, na idolatria,
na injustiça, na mentira, na pornografia, meus irmãos, na calúnia, na fofoca, qualquer coisa que caracteriza o pecado em nós precisa ser tirado, e Jesus está confrontando esta igreja, de fato chamando elas à verdade. Eu amo vocês, eu conheço vocês, sei de tudo sobre vocês, vocês estão debaixo dos meus cuidados, mas há algumas coisas que ainda precisam ser tratadas. E aí, meus queridos, ao passo que Ele nos confronta, Ele nos conserta, porque Ele tem autonomia, Ele tem autoridade, Ele tem poder para isso. Ele diz: olha, arrependa-se, esse é o caminho. Esse é o caminho, meus queridos irmãos, para vivermos, estarmos firmados na verdade. Arrependimento. Sem arrependimento não há salvação, sabia disso? O Evangelho, a graça de Jesus, nos garante a salvação por meio da fé, mas a fé também só é possível quando há arrependimento do pecado. Aquele que se arrepende, abandona e deixa o pecado, alcançará misericórdia, diz a palavra de Deus. E Jesus diz: arrependa-se. Mas olha que interessante, por que arrepender-se, se apenas alguns estão sustentando e seguindo doutrinas falsas, sabe? Tipo assim, peraí Deus, não é de todo eu que estou fazendo isso, mas é algumas coisinhas aí, né, que é a minha natureza, eu sou assim mesmo. Senhor, é interessante que Jesus está dizendo para esta igreja: olha, embora sejam alguns que estejam fazendo essas coisas, mas quando o pecado deles é conivente com vocês, todos vocês estão pecando juntos. E se todos vocês estão assim, todos vocês precisam se arrepender. O arrependimento é para a igreja, o arrependimento é para o povo de Deus. Você sabia que o pecado de alguns no nosso meio pode de fato nos afetar e nos afeta? Por isso que a Bíblia diz que nós precisamos levar as cargas uns dos outros, confessar os nossos pecados uns aos outros, nós orarmos uns pelos outros, e sermos uma comunidade de fé, que vive verdadeiramente nos ombreando, nos amparando um ao outro. Ninguém é melhor do que ninguém, e o fato de alguém estar em pecado, ou ter pecado, não o torna menor, mas é alvo da graça de Deus e dos nossos cuidados. Precisamos cuidar, e não apontar o dedo, e não acusar, mas cuidar. E Jesus está dizendo para esta igreja: arrependa-se, igreja, porque alguns estão em pecado. Igreja do Senhor, se arrependa, chore por eles, faça alguma coisa. Interessante que ele está dizendo: olha, arrependa-se, é a condição, é o caminho para vocês, senão, irei até aí sem demora. Se vocês não se arrependerem, eu terei que tomar uma atitude, eu vou fazer alguma coisa. Ou vocês se arrependam, ou eu vou fazer alguma coisa. Meus irmãos, é pesado isso, hein? Mas Jesus está dizendo: e lutarei contra eles com a espada da minha boca, porque Jesus não tolera o engano, Jesus não tolera a mentira, Jesus não tolera, queridos, o pecado. Saiba que Jesus odeia o pecado, mas ama o pecador. Jesus ama o pecador, mas odeia o pecado. Portanto, mas aqui ele está a certo ponto de dizer assim: ei, mandem embora estes. Ou vocês se arrependam, ou eu vou mandar eles embora. Ou eu vou fazer alguma coisa. Ou eu vou enviar a minha espada de 2 gumes. E aqui nós entendemos que a palavra de Deus, como espada, ela pode servir não só para salvação, mas também para juízo. E quando é para juízo, meus irmãos, Deus nos livre.
é necessário arrependimento. Antes de passar por juízo, é melhor arrepender-se. Jesus dá uma condição. Mas sabe, queridos, Jesus não vem com um confronto para diminuir a igreja, para entristecer a igreja, para desencorajá-la. Muito pelo contrário. Ele vem para curar. Ele vem para tratar. Ele vem para restaurar a sua igreja. Sabe por que ele faz isso? Porque Ele ama a igreja. Ele ama a igreja, Ele ama as pessoas a quem Ele deu a vida para salvar. Ele ama. E Ele, melhor do que ninguém, quer nos consolar, queridos. Portanto, nós estamos firmados na verdade que nos consola. Sim, há consolo para aqueles que se arrependem, para aqueles que estão firmados na verdade e de fato se tornam vencedores em Cristo Jesus. Jesus está dizendo para esta igreja: olha, eu conheço vocês, eu confronto vocês, eu conserto vocês, mas eu também dou um consolo a vocês, porque em meio às perseguições, em meio às pressões do pecado, das tentações, eu tenho vitória, eu tenho recompensa, eu tenho um consolo eterno a vocês, vai valer a pena. Ao vencedor darei do maná escondido. O que seria esse maná escondido, senão uma representação, uma alusão ao maná que caía do céu, quando o povo de Israel estava no deserto, e sem alimentos. Deus disse a Moisés: olha, a partir de amanhã, logo pela manhã, vocês vão levantar e vão encontrar o maná que eu enviarei do céu, e este será o alimento de vocês. E durante 40 anos no deserto, o maná foi o suprimento de Deus para o seu povo, que não tinha o que comer. Foram literalmente alimentados por Deus, foram literalmente alimentados pelo céu. E o que acontece é que naquela época Deus mandou Moisés: pegue aí uma quantidade de maná, guarda num pote e coloca na arca, dentro do tabernáculo, no Santo dos Santos, num lugar escondido, onde só o sumo sacerdote vai adentrar e ter ali acesso. E é uma representação do cuidado de Deus, da proteção de Deus, da provisão de Deus, da saciedade que só Deus dá. E Jesus está dizendo: aquele que vencer, permanecer fiel a mim, estar firmado na verdade, eu tenho uma recompensa, um consolo. Sim, é a minha provisão suficiente, completa, eterna, infinita para você. Você vai se alimentar eternamente da verdade. Mas ele diz também: lhe darei uma pedra branca. Aqui talvez alude ou ilustra que nos tribunais romanos, quando alguém recebia uma condenação, era dada uma pedra preta, em sinal da condenação desta pessoa. Mas quando ela era absolvida, eles davam uma pedra branca. E esta pedra branca era o sinal da sua absolvição, da sua soltura. Está livre. Está livre. E Jesus está dizendo: vocês estão sendo perseguidos agora, vocês estão sofrendo afrontas, tentações, vocês estão sendo bombardeados com pressões para te tirarem da verdade, para fazerem você abandonar a fé. Mas eu estou lhe dizendo que se você vencer, se você se manter fiel, se você ficar firme na verdade, eu tenho uma pedra branca para você, eu tenho liberdade para você, eu tenho salvação para você, eu tenho perdão para você, o perdão completo, pleno, puro, na eternidade. Há uma herança para nós, meus irmãos, uma herança para esta igreja, que hoje já não existe mais naquele local.
Mas aqueles que receberam esta carta estão desfrutando desta herança agora, face a face com o Senhor. E Deus diz mais, Jesus diz mais, que nesta pedra colocaria um nome, um novo nome escrito nessa pedra, o qual ninguém conhece. E esse novo nome diz respeito à nossa adoção, a levarmos o nome de Cristo. Fomos adotados por Deus em Cristo Jesus. Não somos bastardos, não somos ignorados, não somos abandonados, nós somos adotados em Cristo Jesus. Ele nos ama incondicionalmente, sem merecermos. E apesar de nós, Ele nos ama. E Ele está dizendo: fiquem firmados na verdade, porque eu tenho coisa boa para você, eu tenho uma herança para você, eu tenho um futuro certo para você, eu tenho provisão, eu tenho perdão, eu tenho adoção, eu tenho um novo nome para você. Fiquemos em pé, meus irmãos. Estamos firmados na verdade, esta verdade que um dia se revelou como o Verbo encarnado, a palavra encarnada, que veio até nós, cheio de graça e de verdade. João capítulo 1, versículo 14, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito Filho do Pai. Esta verdade encarnada em Jesus, é a qual nós somos firmados, encorajados a viver hoje, até o fim das nossas vidas, meus irmãos. Eu li as cartas do Apocalipse e penso: meu Deus, o quanto esse povo sofreu, o quanto os nossos irmãos sofreram no passado. Nós não temos ideia dos enfrentamentos deles por amor a Jesus, e por tão pouco, no tempo que nós vivemos, nós desprezamos a sua presença e desprezamos a sua palavra e a verdade ao qual nós somos firmados. Ele está dizendo ao vencedor: eu tenho uma recompensa, há uma esperança para nós. A perseguição pode ser ferrenha, pode ser atroz, as pressões dessa vida, as tentações, meus irmãos, que vêm tentando nos arrastar para longe de Jesus, para pecar e voltar no lamaçal do pecado e negar a Jesus. Oh, meus irmãos, há uma esperança para nós em meio a tudo isso. Ele diz: eu conheço você, eu sei da sua luta, eu sei. Portanto, há certas coisas que precisam acertar, faz o que precisa ser feito. Eu tenho uma recompensa para você, eu tenho uma herança para você, eu te aguardo, ao vencedor. Feche seus olhos. Senhor, nós não temos dimensão, Pai, para entender às vezes o quanto isso é real, porque parece que às vezes estamos falando de coisas meramente metafísicas, somente ideias. Oh Senhor, mas isso é real. O nosso futuro está em jogo, o nosso destino está em jogo. Oh Deus, o propósito ao qual o Senhor nos deu vida está em jogo, e o Senhor nos convida a sermos igreja, firmados na verdade, sem hipocrisia, sem mentira, sem idolatria, sem engano, Senhor, sem fingimento. O Senhor nos convida, Senhor, a sermos igrejas de verdade,
que leva o seu nome, que te ama acima de tudo, que valoriza a tua palavra, Senhor, que custou tão caro para homens e mulheres da história, palavra revelada do Senhor. Oh Deus, nos dê graça, nos dê força, Senhor. De nós mesmos nós não temos forças para lutar contra o pecado, contra as tentações. Quem somos nós, Senhor, para dizer que somos melhores do que os nossos irmãos do passado? Porque muitos enfrentaram leões, enfrentaram o Senhor, o fogo, a chama ardendo e queimando seus corpos enquanto eles ainda estavam vivos. Muitos enfrentaram, Senhor, seus corpos dilacerados, enquanto ainda cantavam ao Senhor. Somos tão pequenos, meu Deus. Perdoa-nos, Senhor, por não te amar como deveríamos. Perdoa-nos, Senhor, por não sermos igreja que o Senhor espera que sejamos. Perdoa-nos, Senhor, por deixar que coisas tão pequenas nos distraiam, nos tirem o foco do Senhor, e deixemos de olhar para aquele que nos ama e nos salvou. Perdoa-nos, Senhor. Ah, Senhor, já é maravilhoso ter sido resgatado pela graça do Senhor, já é maravilhoso ter sido salvo por Ti, mas o Senhor ainda dá um adendo, um anexo, dizendo: olha, há uma recompensa eterna ao vencedor. Ao vencedor eu ainda darei outras coisas, darei muito mais. Ah, Senhor, ao menos nos dê esperança para enxergar isso, Senhor. Há algo nos aguardando, e não venhamos nos desviar da nossa fé, do nosso caminho, de Te seguir, de Te adorar, de Te conhecer. Ah, Senhor, toma o nosso coração, vem nos renovar nessa noite, Senhor. Vem renovar de uma forma simples aquele amor que nós tínhamos ao Senhor. Ah, Senhor, o que estes homens, o que estes irmãos do passado viram, o que eles sentiram, Senhor, o que eles puderam compreender que nós não compreendemos. O que, Senhor, vem nos dar, Senhor, a sensibilidade que precisamos em relação às Tuas coisas. Ah, Pai, nós queremos Te conhecer, queremos viver por Ti. Toma o nosso coração, Pai, nessa noite, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Já não quero ser igual.
nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clamar. A verdade é tua palavra, que não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus, te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Para sempre, ó meu Deus. Para sempre, ó meu Deus. Quem gosta pode declarar: te louvamos. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Louve o Senhor com as suas palmas. Esse é o desejo do teu coração. Esse é o anseio da tua alma. Receba a bênção, meus irmãos. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, as consolações e o poder do Espírito Santo seja sobre você, sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre o povo de Deus na terra até a volta de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Volte em paz. Não sai daqui sem cumprimentar alguém.